Meus queridos irmãos, ouvintes do programa Família Debaixo da Graça na Rádio Libertadora, a paz do Senhor a todos os irmãos que fazem parte deste veículo, deste canal de bênção para as famílias. Nós não conseguimos dimensionar o quanto este programa tem sido abençoador. Deus levantou esta equipe, este veículo de comunicação, para ser um canal de bênção. Quantas famílias já não foram restauradas, casamentos restaurados, filhos que receberam bênçãos de libertação, de cura, através deste canal. Então, que Deus continue usando vocês para a glória do nome dele. Eu quero agradecer a oportunidade e quero trazer um versículo da palavra de Deus para a gente refletir sobre um assunto muito importante para nós pais cristãos, que devemos zelar pelo cuidado dos nossos filhos, protegê-los de todo mal, inclusive de ideologias e filosofias que venham afastar nossas crianças da presença de Deus. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O judeu trazia isso consigo de maneira muito veemente. A obrigação de ensinar a Torá, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus aos seus filhos. O bom judeu, o judeu de sangue, o judeu nato, ele carregava isso consigo na sua prática cotidiana. A responsabilidade não apenas de mostrar a Torá, mas mostrar o Deus da Torá, o Deus da palavra. Não só a palavra de Deus, mas o Deus da palavra. Olha, esse Deus aqui é o Deus de Abraão, esse Deus é o Deus de Isaac, esse Deus é o Deus de nosso Jacó. E aí ia ensinando, criando, moldando aquela criança para que ela crescesse conhecendo a palavra e conhecendo o Deus da palavra. E hoje nós vivemos uma situação em que mais do que nunca, nós precisamos proteger os nossos filhos. O apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Não cegou os olhos, cegou o entendimento. Nós somos bombardeados em nossa mente. E agora se fala até em subconsciente. E de alguma forma estamos sendo bombardeados de todas as formas para viver em um sistema totalmente anticristo, anti-Deus, anti-palavra do Senhor. E eles estão querendo começar por nossas crianças. Essa ideia de doutrinação já está começando com muita força. E às vezes não percebe isso nas músicas, nos desenhos animados, não conseguimos perceber isso nas escolas. E agora, recentemente, na Escócia, a secretária de Educação, que é lá como se fosse uma ministra, se fosse no Brasil seria como se fosse um ministro da Educação, ela fez algo absurdo. Ela determinou que alunos, na verdade liberou que alunos de 4 anos possam escolher o seu gênero. Ou seja, a criança de 4 anos de idade, ela poderá decidir se ela quer ser menino ou se ela quer ser menina. E qual nome ela quer utilizar. E, consequentemente, qual banheiro ela quer utilizar. Porque é ela quem vai decidir o que ela quer ser. Se ela nasceu menina, ela pode decidir querer ser menino. E se ele nasceu menino, se ele quiser, pode também querer ser menina. Totalmente absurdo e fora da capacidade de uma criança poder refletir ou tomar tal tipo de decisão. E o que é ainda mais absurdo é que os professores são orientados a não questionar sobre isso,
a não interferir na decisão da criança. Ou seja, dizer para ela que não, você é menino, você tem que ser menino, você é menina, você é menina. O professor não pode fazer isso. E ainda foi também orientado que as crianças não podem dizer nada aos pais. Os pais não podem interferir nessa decisão. É a criança de 4 anos, é a criança de 5 anos quem tem que decidir o que ela quer ser. E eu tenho rebatido isso e tenho dito que a ideologia de gênero é a manifestação da rebelião contra Deus. Que Deus que estabeleceu homem e mulher, macho e fêmea, e agora em uma atitude de dizer, eu quero uma liberdade sem Deus na minha vida, sem interferência da palavra de Deus, e é eu quem escolho isso. E já estão querendo colocar isso na cabeça das nossas crianças. Isso aconteceu na Escócia, mas querem fazer isso também no Brasil. Meus irmãos, oremos por nossos filhos. Oremos e vamos protegê-los com a palavra de Deus. Hoje, mais do que nunca, reserve momentos da sua vida, pai e mãe, para ensinar a sua criança, para ensinar o seu filho, para ensinar a sua filha a palavra de Deus. Na minha casa é assim que acontece. Respeite o homem que quer conviver com o homem. Respeite a mulher que quer conviver com a mulher. Mas a palavra de Deus não ensina assim. É a criança de 7 anos de idade, tem outra de 10 anos, e nós ensinamos a ela que Deus criou o homem, que Deus criou a mulher e fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Meus irmãos, temos que sair de cima do muro, temos que sair da defensiva e levantar a bandeira da palavra de Deus e dos princípios sacrossantos. Se não formos nós, quem será que vai defender? Se não formos nós os guardiãos da palavra do Senhor e não protegermos os nossos filhos, quem vai protegê-los desses ferozes leão, desses gigantes Golias que querem se levantar contra as nossas crianças? Que querem rasgar a inocência das nossas crianças, que querem roubar a infância, que querem impor decisões difíceis até para os adultos e querem colocar para as nossas crianças. E nós, como servos de Deus, como defensores da família, enquanto instituição divina, seremos essa voz que clama do deserto, para dizer que Deus é o Deus da família, que os nossos filhos são herança do Senhor, são como flechas na mão do arqueiro, os nossos filhos são bênçãos de Deus e nós, enquanto pais, não iremos permitir que o inimigo chegue com essas ideologias, que o diabo coloque isso dentro da cabeça dos nossos filhos e dentro dos nossos lares. Protejamos os nossos filhos. Vamos educar os nossos filhos com a palavra de Deus. E quando eles crescerem, pode até se afastarem do caminho do Senhor, mas eles terão a palavra de Deus dentro do coração. Chegou a nossa hora de ensinarmos os nossos filhos, de dedicarmos tempo para ensiná-los. Quando não fazemos isso, saiba de uma coisa, o diabo está fazendo isso a todo momento. Que Deus, em Cristo Jesus, nos proteja nossas famílias e proteja os nossos filhos.